Beleza, vamos mergulhar direto nisso. A premissa de todo o material que a gente vai explorar hoje é simplesmente fascinante. Jesus não estava por aí apenas entregando belos sermões para grandes multidões. Ele estava, fundamentalmente, reestruturando o coração humano. Cada conversa, cada pergunta, cada correção, tudo carregava princípios muito profundos. E o que torna essa nossa análise tão cativante é perceber que o foco nunca foi a superficialidade. A ideia central era ir direto à raiz, sabe? Ir naquilo que realmente governa as nossas emoções, os nossos desejos mais ocultos e as nossas reações automáticas. O que nos leva logo para o primeiro ponto: o reino contra o ego. Uma verdadeira transformação interior. Para a gente entender essa reestruturação, precisamos olhar para a primeira grande mudança de paradigma. O foco, de repente, não é mais a aparência, e sem aquela motivação invisível, lá no fundo do coração. Então, o ponto crucial aqui é que todos os ensinamentos de Jesus batem de frente com o nosso ego. Pensa bem, a religião puramente externa busca aplausos, busca likes, validação e tenta criar toda uma imagem de perfeição para os outros verem. Mas o modelo apresentado por Jesus exige um coração realmente convertido, e não só um conhecimento religioso de fachada. Não adianta nada conhecer os versículos de cor ou dominar todas as teorias, se o interior continua intacto. Essa transformação de dentro para fora é o alicerce absoluto do que ele chamava de reino, e é exatamente esse embate constante com o próprio ego que define quem de fato está aprendendo com ele. Avançando para o nosso ponto 2, a grandeza da humildade. Vamos redefinir quem realmente é o maior. Com essa base que a gente acabou de ver, nada causou mais choque cultural no primeiro século do que essa mudança de perspectiva. O novo reino simplesmente pega a hierarquia de poder da sociedade e vira de ponta cabeça. Sabe aquela pergunta clássica que revela muito sobre como a gente funciona? Afinal, quem é o maior no reino dos céus? É uma dúvida que nasce de um lugar profundamente humano de orgulho. É aquela nossa velha sede por status social, por destaque, por estar no topo da escada corporativa ou social. Os discípulos ainda estavam operando totalmente na lógica do mundo, tentando aplicar as regras de ambição terrena numa realidade que era completamente espiritual. Basicamente, eles queriam cargos de poder. E a resposta de Jesus foi, sem nenhum exagero, um choque absoluto para qualquer um que estivesse escutando. Ele simplesmente chama uma criança e coloca ali bem no centro da roda. A gente precisa entender o peso cultural dessa cena. Naquela época, crianças não tinham nenhuma posição de destaque. Elas tinham zero influência social, zero poder de compra e não podiam oferecer nenhum tipo de benefício ou status para quem andasse com elas. Ao elevar alguém sem posição nenhuma como o maior exemplo possível, ele destrói de vez aquele velho padrão de grandeza. E isso ilustra brilhantemente o que ele realmente queria dizer. Olha, ele não estava de jeito nenhum exaltando a infantilidade, a falta de maturidade ou a ignorância, tá? As características da verdadeira grandeza aqui são a humildade, a dependência absoluta, a sinceridade e a simplicidade. Uma criança simplesmente confia em quem cuida dela, né? O reino não é conquistado por quem tem um maior QI teológico ou por demonstrações de superioridade. É conquistado por quem aprende a depender, a confiar de olhos fechados e a tirar todas aquelas armaduras pesadas do ego. Isso nos puxa direto para a parte 3, relacionamentos, perdão e misericórdia. Porque quando a gente tira o orgulho da jogada, a maneira como lidamos com os limites das outras pessoas e com as ofensas diárias muda drasticamente. E é bem aqui que entra aquela famosa pergunta de Pedro: quantas vezes eu devo perdoar? Ele até sugere perdoar 7 vezes, provavelmente achando que estava sendo o auge da generosidade e da paciência. E vamos ser sinceros, essa é a nossa tendência natural. A gente adora calcular, medir, criar uma planilha mental e colocar um limite bem rígido na misericórdia. O nosso ego precisa de uma linha de chegada para poder dizer: pronto, acabou minha cota, agora eu tenho todo o direito de ficar com raiva e dar o troco. Mas aí Jesus vem e solta um 70 vezes 7. É uma impossibilidade matemática de se manter a conta. Não é para a gente criar uma nova tabela de contabilidade espiritual. É a destruição total da própria ideia de ficar contando os erros dos outros. E ele conta aquela história fascinante do credor incompassivo, um cara que tem uma dívida astronômica e impagável perdoada, mas no minuto seguinte vai lá e tenta esganar um colega por causa de uns trocados. A lição bate forte. Um coração que foi alvo de um perdão gigantesco tem a obrigação inegociável de repassar esse perdão para frente. Essa visão do perdão é libertadora demais. No contexto desse reino, perdoar não significa fingir que não doeu ou passar pano para o erro. Significa, pura e simplesmente, que a dor não vai mais sentar no banco do motorista e governar a sua vida.
E esse mesmo compromisso inabalável com a misericórdia e contra a dureza do coração fica super claro quando ele protege a aliança do casamento. Ele mostra que as nossas relações não são contratos descartáveis que a gente rasga quando o ego bate, mas compromissos reais que exigem perdão constante. Quer um exemplo prático de como esse perdão precisa ir muito além dos nossos amigos? A passagem por Samaria. Imagina a cena. O grupo tenta entrar numa vila samaritana e é enxotado de forma super hostil. A reação imediata de Tiago e João, eles viram e perguntam se devem orar para cair fogo do céu e torrar a cidade inteira. Literalmente. É o puro orgulho ferido querendo validação através da destruição de quem os rejeitou. Esse contraste é de cair o queixo. De um lado, a gente vê o espírito vingativo, aquela vontade de cancelar o outro, focado em fogo e punição. Do outro, a missão cheia de compaixão de Cristo, focada em salvar e ter misericórdia. Ele repreende na hora a atitude dos discípulos, deixando claríssimo que a missão ali não era destruir vidas, mas resgatá-las. A mensagem é que essa nova realidade avança estritamente através do amor e da compaixão e nunca, jamais, através do ódio ou da retaliação. Vamos em frente e ver como isso se desenrola na parte 4. O perigo das riquezas, uma idolatria que não faz barulho. Porque existe uma armadilha ainda mais sutil para o coração humano, onde o materialismo cria uma falsa sensação de segurança que compete direto com aquela dependência humilde que a gente acabou de ver. A história do jovem rico é simplesmente fascinante. Olha para ele. Parecia o cara perfeito do lado de fora. Tinha moral, era disciplinado, super religioso, gabaritava todas as regras visíveis. Qualquer líder da época faria dele o garoto propaganda ideal. Mas, por trás daquela fachada impecável, ele escondia um ídolo gigantesco e silencioso. Quando a escolha foi colocada na mesa, o reino ou a conta bancária, ele escolheu as posses, escancarando o que realmente ditava as regras na vida dele. E aqui a gente entende o verdadeiro perigo da riqueza de acordo com o material-fonte. O problema não é o simples fato de possuir coisas. O problema é quando as coisas passam a possuir você. O dinheiro vira um ídolo silencioso, sentando no trono como autoridade máxima. É aquele princípio inquebrável. Ninguém pode servir a dois senhores. Se garantir o próprio conforto a qualquer custo e acumular cada vez mais são as coisas que ditam as regras e dão segurança, então o reino já foi empurrado para o escanteio faz tempo. O que amarra muito bem tudo o que exploramos até aqui, nos levando para a parte 5, a contramão do mundo, um verdadeiro choque de lógicas. Os princípios que estamos vendo operam exatamente na direção oposta ao que a sociedade martelava no passado e continua exigindo da gente hoje. Dá só uma olhada nesse contraste rápido. A nossa cultura grita por autopromoção o tempo todo, o mestre ensina a humildade. O mundo aplaude a vingança, a resposta atravessada e a independência total. A mensagem aqui exige perdão e compaixão. A sociedade mede o sucesso pelo tanto de coisas que a gente consegue acumular, o reino valoriza o desapego e o serviço ao próximo. Fica evidente que é impossível abraçar os dois lados ao mesmo tempo, porque são dois combustíveis que simplesmente não se misturam. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é notar que a gente não está falando de uma listinha de novos rituais ou tarefas para cumprir. O custo real do discipulado envolve mexer nas motivações mais profundas que a gente tem. Abandonar o orgulho, abrir mão daquele desejo gostoso de dar o troco, vencer a ganância que nunca diz chega e, no fim das contas, escolher caminhar em amor. Não é dar uma mão de tinta na fachada da casa. É demolir a fundação antiga e construir tudo do zero, baseado não no que está na moda, mas no que esse reino exige. E essa frase sobre o arado ilustra de forma impactante que seguir esse caminho exige foco total. Um coração não pode operar dividido. Olhar para trás na hora de arar a terra significa tentar ir para frente enquanto você ainda está amarrado no próprio orgulho, nas ofensas de anos atrás ou no puro materialismo. Sabe aquela espiritualidade morna, de aparência, que quer todos os benefícios da fé, mas foge do custo da transformação? Ela é completamente rejeitada aqui. A demanda é por um coração inteiro. O que nos coloca diante de uma reflexão que é dura, mas necessária. Com tanta coisa puxando a gente em direções opostas todos os dias, o que é que realmente está no comando hoje? É a cultura do momento? São os algoritmos e as redes sociais? O nosso próprio orgulho inflado? A caçada sem fim por dinheiro? Aquele ressentimento que a gente tranca num cofre? Ou será que esses princípios que vimos hoje têm espaço de verdade para agir? Pensa nisso. É totalmente possível saber a teoria de trás para frente e ter um coração que está a quilômetros de distância do reino.
Basicamente, a grande síntese deste nosso explainer é que essa jornada toda nunca foi sobre virar uma enciclopédia de informações religiosas ou o fiscal das regras alheias. O aprendizado real é um exercício consciente, intencional e muito diário de dizer não para o próprio ego. É saber dos próprios limites, soltar aquelas mágoas pesadas, tratar todo mundo com dignidade e se esvaziar, sabe? Para que os valores que realmente importam possam entrar. E assim a gente fecha com esta declaração final, que é sensacional. A pergunta que não quer calar não é apenas se existe concordância com fatos históricos ou morais. A grande questão é quem ou o que está sentado no trono do coração. Toda essa teoria bonita está virando prática na hora que o trânsito fecha ou quando alguém pisa no calo? Fica aí o convite para uma reflexão honesta sobre qual força está de verdade esculpindo quem somos por dentro. Um grande abraço e até a próxima análise.